XML é uma sigla que significa Extensible Markup Language, ou seja, linguagem de marcação extensível. A linguagem XML, assim como a linguagem HTML, são definidas pela mesma metalinguagem, que é a SGML. A metalinguagem SGML define regras que as linguagens que a têm como base devem seguir, como, por exemplo, a definição do conceito de tags, que as tags devem ter atributos, que os atributos devem ter valores e que existem tags de abertura e de fechamento, além da hierarquia das tags. A XML é capaz de descrever diversos tipos de dados e tem como objetivo principal o compartilhamento de informações por meio da internet. As suas características são, por exemplo, a separação do conteúdo e da formatação, porque um arquivo HTML ele tem como responsabilidade apenas estruturar o conteúdo a ser disponibilizado. Como esse conteúdo vai ser tratado ou apresentado não faz parte das suas responsabilidades. Outra característica é a simplicidade e legibilidade, porque um arquivo HTML é fácil de ser entendido tanto por humanos quanto por computadores. A possibilidade de criação de tags sem limitação quer dizer que é possível criar quaisquer tags para representar as informações que serão trocadas. Por exemplo, se o arquivo HTML for utilizado para representar uma pessoa, nós podemos ter as tags nome, data de nascimento, escolaridade, endereço, etc. Todas essas tags, então, podem ser utilizadas para representar informações que, no fim, vão identificar uma determinada pessoa. Além disso, é possível utilizar a linguagem XML para fazer a integração de bancos de dados distintos. Por exemplo, o cadastro de um sócio de um clube pode disparar o envio de um arquivo XML para o servidor responsável pela impressão das carteirinhas de acesso, sem nenhuma interação direta entre os bancos de dados desses dois softwares. Um ótimo exemplo do uso de XML é o processo de emissão de uma nota fiscal eletrônica. Quando uma empresa realiza uma venda, o seu sistema de faturamento cria um arquivo XML, assina esse arquivo com o seu certificado digital e então envia esse arquivo XML para o servidor da Secretaria da Fazenda do estado de onde aquela empresa está sediada. Esse arquivo XML contém todos os dados necessários para a geração da nota fiscal eletrônica, como, por exemplo, os dados do cliente, os dados dos produtos comprados, os detalhes sobre a tributação desses produtos, dentre diversas outras informações. Assim que esse XML chega no servidor da Cefaz, ele é processado e, caso não haja nenhum problema, a nota fiscal é gerada, gravada no banco de dados da Cefaz e então uma resposta devolvida para a empresa que solicitou a geração dessa nota fiscal e essa resposta também é enviada no formato XML. Para que essa troca de informações seja possível, primeiramente foi necessária a adoção de um padrão. Sendo assim, a Cefaz de cada estado determina o padrão do envio dessas informações para a geração da nota fiscal eletrônica. Esse padrão indica a estrutura das tags, quais tags devem ser enviadas obrigatoriamente, quais tags são opcionais, dentre outras coisas. Caso o XML enviado pela empresa seja incompatível com esse padrão, a nota fiscal eletrônica não é gerada e um erro, também em formato HTML, é devolvido pelo servidor da Cefaz para o sistema da empresa. Então esse sistema vai estar ciente de qual foi o erro naquela solicitação de emissão da nota fiscal para poder fazer a correção e posteriormente solicitar uma nova geração. Então esse é apenas um dos exemplos de integração de bancos de dados distintos, por exemplo, o banco de dados da empresa que está fazendo a venda, com o banco de dados da Secretaria da Fazenda do estado que aquela empresa está sediada, por meio de envio e processamento de arquivos XML. Neste slide, nós temos um exemplo de um arquivo XML. Uma rápida leitura desse arquivo nos permite identificar que neste arquivo XML está sendo representada uma receita de pão. Podemos perceber isso pelos nomes das tags, seus atributos e valores. Por exemplo, a primeira linha está indicando que o conteúdo desse arquivo é um XML em versão 1.0
e com a codificação ISO 8859-1. Depois temos as tags do arquivo XML em si. A primeira tag, que é a tag raiz, tem o nome de receita e tem os atributos nome, tempo de preparo e tempo de cozimento. Esses atributos também têm seus valores, por exemplo, pão, 5 minutos e 1 hora. Depois temos as tags título, ingredientes. Dentro de ingredientes, temos uma série de tags ingrediente. Depois temos outra tag chamada instruções. Dentro de instruções, temos algumas tags do tipo passo. E por fim, o fechamento da tag receita. Portanto, podemos utilizar a estrutura apresentada nesse arquivo XML para representar outras receitas. Se quisermos representar neste arquivo XML o nome da pessoa que criou a receita, basta adicionar uma nova tag que represente essa informação. Por exemplo, podemos chamar essa tag de criador e então utilizar essa tag para representar o nome do criador da receita. Como vimos, um arquivo XML pode ser extensível, mas para fazer sentido, o sistema ou a aplicação que fará a leitura e o processamento desse arquivo tem que estar ciente da sua estrutura. Portanto, novas tags devem ser adicionadas com cautela. Do contrário, essas novas tags não farão sentido se ambos os sistemas, o que vai transmitir e o que vai receber essa informação, não estiverem cientes dessas novas tags. Nos próximos vídeos, nós estudaremos como fazer a leitura e gravação de arquivos XML utilizando a linguagem de programação PHP. Como sugestão, eu peço que vocês reproduzam os exemplos apresentados nos slides. Vocês também podem fazer modificações nos exemplos apresentados para praticar ainda mais. Então, tomem por base os exemplos que são apresentados nos slides, codifiquem eles em seus computadores na linguagem PHP, façam os testes, modifiquem se necessário, verifique o que acontece caso você faça essas modificações e nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até lá!